Eu quero que você preste muita atenção no texto, principalmente nessa expressão, não se esqueça, e na palavra lembre-se, tá bom? Então vamos lá, Deuteronômio 8, o versículo 2 e 3, sendo projetado aí na sua tela. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus pais ou seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Agora o versículo 11, presta atenção. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor. Eu vou colocar enfaticamente essa expressão de novo. Presta atenção nessa frase. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor. O coração de vocês fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, mais uma vez, enfaticamente. Lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Até aí. Esse texto é muito profundo. Ele é muito profundo porque nos incentiva a gratidão, à memória da alma, a memória do coração. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, para nós meditarmos na mensagem de Deus para as nossas vidas, eu quero começar com uma pergunta para você pensar. Você já parou para pensar que as bênçãos de Deus são para todas as pessoas? Inclusive para os maus, inclusive para as pessoas que não acreditam em Deus? Você já parou para pensar? Os evangelhos dizem que Deus, Ele é tão bom que Ele faz cair a chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Tiago diz que todas as boas dádivas dos céus vêm do Pai, onde Ele abençoa todos com a sua mão. Na teologia nós chamamos isso da bênção da graça comum, ou seja, não é uma graça especial para a salvação eterna, mas é a graça comum, onde todas as pessoas são abençoadas. Todas as pessoas têm saúde, todas as pessoas têm inteligência, todas as pessoas têm as benesses de Deus, a chuva cai sobre os bons e os maus. Isso é fato. Você percebe tanta gente que é ateu, que não acredita em Deus, que tem uma vida boa, que tem uma vida abençoada, tem saúde. Já parou para pensar nisso? Qual que é o segredo então? Qual que é a diferença entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê? Aquele que crê em Deus reconhece que é Ele que dá. Aquele que crê em Deus agradece. Aquele que crê em Deus se sujeita. Deus dá, e a pessoa que crê nele reconhece e diz muito obrigado. A pessoa que crê nele se submete a Ele. A pessoa que não crê em Deus, ele não agradece. Ele recebe de Deus, mas
julga que Deus não existe, ou é a minha força que tem me dado isto, ou no máximo que a pessoa pode ter é uma religiosidade fria, calculista e superficial. Deus é tudo para mim, mas não mostra isso no dia a dia. Mas a grande diferença, o maior diferencial entre a pessoa que crê em Deus e aquele que não crê, é que aquele que crê reconhece que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Aqui está o maior desafio do cristão: dia a dia não se influenciar por este mundo, mas o Espírito Santo de Deus tornar-nos sensíveis para reconhecermos que tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Nós somos seres influenciáveis. Nós somos seres que influenciam e somos influenciados. Isso é fato. Você pode perceber isso na sua vida. Quantas vezes você já se deixou influenciar por alguém e quantas vezes você já influenciou alguém? E a maior dificuldade nossa é quando nós somos influenciados por esse mundo que é extremamente insatisfeito, descontente, materialista, egoísta, que o descontentamento prevalece, que a reclamação prevalece. Você pode perceber que a maioria das pessoas reclamam de tudo. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a absorver isto. Começamos a nos deixar influenciar por isso e começamos também a ser pessoas reclamonas, pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes. Sempre centrando naquilo que ainda falta e não agradecendo aquilo que nós temos. Essa semana nós batemos muito na tecla sobre renovar a nossa mente, voltando para a palavra, alimentar a nossa fé. Romanos 12:2 diz que se nós não renovarmos a nossa mente, não transformarmos a nossa vida por uma renovação da mente, não nos conformando com este mundo, nós não vamos conhecer nem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes, nós estamos vivendo muito aquém, eu quero que você preste atenção nisso. Estamos vivendo muito aquém da vida em abundância, estamos vivendo muito aquém de uma vida sobrenatural, de poder, porque estamos muito parecidos com as pessoas que não têm Deus, que recebem as bênçãos de Deus, que são abençoadas por Deus, mas não reconhecem. Então, se nós não tomarmos cuidado conosco, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa postura, isso pode nos influenciar e vamos nos distanciando do Senhor. O meu desafio para você hoje, para nós encerrarmos essa semana de jejum de gratidão, é você recordar, é você atinar, é você perceber, é você lembrar de tudo que Deus já fez por você. Eu quero usar esse texto de Deuteronômio, e nós vamos fazer uma meditação muito breve, muito rápida, muito direta, sobre o poder da gratidão em nossas vidas, quando nós nos lembramos, quando nós recordamos a memória da alma, a memória do coração, com gratidão no coração de tudo aquilo que Deus fez por nós, de como que isso vai nos influenciar positivamente para a vida. Deuteronômio foi escrito no final dos 40 anos do deserto. Deutero, segunda, nomos, lei, segunda lei. É quando Moisés, depois de 40 anos, onde aquela geração toda morreu, prostrada no deserto, e agora estava com uma nova geração, somente Josué e Caleb vieram daquela geração que saiu do Egito. Agora estava uma nova geração. E agora Moisés, com aquela geração que ia entrar na terra de Canaã, o próprio Moisés não iria entrar. Ele ali nas planícies do Jordão, vendo já Canaã de longe, ele faz alguns discursos, algumas pregações, algumas palavras incisivas para o povo. E quando nós paramos para pensar em Deuteronômio 8, Moisés faz uma reflexão sobre o passado. Então ele pega aquele povo dizendo: eu quero que vocês agora pensem naquilo que aconteceu, que vocês não se esqueçam daquilo que aconteceu, que vocês se lembrem sempre daquilo que aconteceu, e tenham uma postura diferente dos seus pais. Esse é o maior desafio nosso, fazermos uma autoanálise,
para termos uma oportunidade de sermos pessoas melhores. A nossa geração ser melhor que a geração passada. E fazer com que os nossos filhos sejam melhores do que nós. O projeto de Deus é esse, uma geração melhor que a outra. Então, quando Deus chegou para Moisés, dizendo para ele falar para o povo, incentivá-los a não se esquecer do deserto, Deus estava como que mostrando: eu dou a vocês uma oportunidade para vocês agirem diferente dos seus pais. Aquela viagem do Egito para Canaã era para durar um pouco mais de 1 ano. E ela durou 40 anos. Eles ficaram praticamente rodeando em círculos no deserto até toda aquela geração morrer. E uma coisa que nós percebemos era a ingratidão naquelas pessoas, a incredulidade na vida daquelas pessoas, o descontentamento na vida daquelas pessoas. Aí vem uma nova geração e Moisés diz: façam diferente, para que vocês escolham coisas diferentes. Ajam de forma diferente, para que a vida de vocês seja diferente. Não queiram ficar prostrados no deserto, não queiram andar em círculos. Não queiram assumir uma postura de desobediência, de ingratidão, de insatisfação. É a mesma oportunidade que Deus está te dando hoje. A mesma oportunidade que Deus está te dando hoje, de poder olhar para o futuro e dizer: eu posso agir de forma diferente. Se nesses 7 dias eu fiz algo como que um ritmo de vida novo, um hábito novo, eu posso fazer disso um novo hábito. Por quê? Para colher coisas diferentes, para a minha vida ser diferente, reclamar menos, ser mais contente, mais satisfeitos. Então a ideia é esta: a gratidão é a memória do coração, e é o que Deus incentiva o povo a fazer. Eu quero apelar para vocês lembrarem-se do que vocês passaram. Eu quero apelar para vocês lembrarem-se de como seus pais agiram. E eu quero dar a vocês hoje um novo caminhar. Eu quero dar a vocês hoje uma nova perspectiva, uma nova opção, uma vida diferente. Se nós pegarmos já o começo do capítulo 8, o versículo 2 que nós lemos, nós vamos perceber uma coisa chamada as provações da vida. E é interessante que Deus, quando Ele coloca para o povo uma postura nova de contentamento, de gratidão, Ele faz-nos um apelo para recordar, para lembrarmos, não somente cognitivamente, mas efetivamente ou afetivamente, emotivamente, de lembrarmos das dificuldades que nós já passamos. E é isso que Ele apela para o povo. Quando Ele diz para o povo: lembre-se do tempo do deserto. Lembre-se que vocês passaram fome, mas lembre-se que eu também sustentei vocês com o maná. Lembre-se que teve milagres. Lembre-se que as dificuldades aconteceram, mas eu tinha um propósito na vida de vocês. Eu permiti que vocês passassem dificuldades, passassem fome, para saber o que estava no coração de vocês. Eu permiti que vocês passassem dificuldades para saber qual que era a intenção do coração de vocês. Aqui está a maior diferença entre nós que cremos em Deus e aquelas pessoas que não creem. Aquelas pessoas que creem em Deus, eu e você, que estamos buscando o Senhor, estamos querendo algo novo para as nossas vidas, tem a ciência, tem a certeza de que Deus está no controle de tudo que acontece em nossas vidas. Isso ativa a fé, isso dá-nos um novo ânimo. E é por isso que nós precisamos compreender uma postura de parar de reclamar das coisas quando não estão de acordo com aquilo que nós queremos ou achamos que deve ser. Como que o povo de Israel sofreu no deserto e como nós sofremos em nossa vida. Quando uma coisa não sai conforme nós achamos que tem que sair, quando Deus permite uma escassez, quando Deus permite um deserto, quando Deus permite algo difícil que passemos, como nós somos propensos a reclamar.
Eu fico assim, admirado de ver um povo que viu tantos sinais, prodígios, maravilhas. Um Deus poderoso, agindo de forma sobrenatural, livrando-os do Egito com mão forte, livrando-os da escravidão, dando a eles agora a condição de serem cidadãos, de terem perspectiva, uma terra própria, trabalhar e ver o fruto, não eram mais escravos. Mas não tiveram paciência. No deserto, reclamavam de tudo. E eles não são muito diferentes de nós, e nós não somos muito diferentes deles. Em Números 21, tem uma passagem que praticamente para mim é marcante. Números capítulo 21 diz que o povo tornou-se impaciente no deserto. E quando o povo tornou-se impaciente no deserto, começou a falar contra Moisés e contra Deus. E dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito, trazendo-nos para esse deserto, onde não tem pão, onde não tem água, onde não tem nada, e a nossa alma e tem fastio desse pão vil, falando do maná, estamos enjoados desse pão miserável. Já imaginou que palavras duras, que palavras pesadas? Não é isso que as pessoas fazem? Não é isso que muitas vezes eu e você, nós fazemos? Nós precisamos entender que os desertos que nós passamos é para o nosso bem, para Deus saber a intenção do nosso coração. Então quando Moisés chega para o povo e diz, lembre-se, mas ajam diferente, façam diferente, senão vocês vão literalmente andar em círculos, senão a vida vai ser muito pesada. Senão vocês vão sofrer demais. E Deus não quer isso para nós, não. Eu quero deixar um texto para você. 2 Coríntios capítulo 4. Esse texto fala tanto comigo, tão forte. Quando Paulo, ele diz lá no versículo 16 até o 18, não desanimamos. Não desanimamos. Essa é a palavra de Deus para você. Embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior é renovado dia em dia a dia, conforme a sua glória. Porque, olha só o versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. Porque as coisas que nós vemos são temporais, passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. Esse é o segredo. Andar pela fé. Esse é o segredo do contentamento. Esse é o segredo da satisfação pessoal. Esse é o segredo. Não atentar nas coisas que nós vemos. Porque o que nós vemos, deserto, escassez, dificuldades, traições, um mundo perdido, problemas financeiros, problemas familiares, dificuldades conjugais, problemas com filhos, desânimo, cansaço. É o que nós vemos, é o que nós sentimos. Se nós atentarmos para isto e colocarmos o foco nisto, vamos desanimar. Mas se eu começar a caminhar pela fé dizendo, Deus, isso tudo é passageiro. Aqui está a grande diferença daquele que crê e daquele que não crê. Aquele que não crê está com foco no temporal, no aqui e agora. Aquele que crê está com foco na eternidade. Deus é passageiro. O deserto é passageiro. Essa fase é uma fase. Essa escassez tem prazo para terminar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem hora para acabar. Então tenha postura. Para de reclamar. Agradeça. Deus, eu não entendo, mas eu agradeço. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai te trazer leveza para viver melhor. A gratidão vai fazer com que você tenha mais ânimo para viver. Comece a focar nas coisas boas.
Você vai receber forças para vencer as coisas difíceis que você tem passado. É por isso que eu quero colocar para você, de uma forma muito clara, de uma forma poderosa: lembre-se do Senhor seu Deus. Eu quero concluir dizendo uma coisa também muito importante. Quando Moisés disse para o povo para não se esquecerem do que aconteceu no passado, no caso do deserto, ele faz também um apelo interessante. Quando vocês estiverem na casa de vocês, lá em Canaã, quando vocês tiverem riquezas, quando vocês prosperarem, não se esqueçam do Senhor. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Duas coisas podem nos fazer distanciar de Deus. A primeira são as provações e as dificuldades. A segunda, a prosperidade. As coisas boas que acontecem conosco. Podemos nos esquecer de Deus. Podemos nos esquecer que é Ele que tem nos dado saúde. É isso que Moisés ele incentiva o povo a lembrar. Quando vocês estiverem na terra prometida, não digam: a minha força e o poder dos meus braços me adquiriram essas riquezas. Antes lembrarás do Senhor seu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Você tem saúde porque Deus tem te mantido vivo, você tem inteligência, você tem a bênção de Deus na sua vida, então agradeça sempre as coisas boas que têm acontecido com você, e são muitas. Se você olhar para este ano de 2020, você vai perceber muitos desafios, muitas dificuldades, mas você está aí, a sua família está aí, você está vivo, você está na presença de Deus, e a coisa mais gostosa do mundo é quando nós olhamos e projetamos para o futuro. 2020 será melhor, então há uma esperança, há um motivar. Então seja uma pessoa mais contente, agradeça mais aquilo que Deus tem dado, e quando você começar a prosperar, e em nome de Jesus a prosperidade está com você, não somente a prosperidade financeira, mas todas as prosperidades emocional, psicológica, espiritual, familiar, a bênção de Deus está com você. E quando você começar a prosperar, não se esqueça do Senhor. Quando você começar a prosperar, seja grato ao ponto de ser uma pessoa mais generosa. Use aquilo que você tem para abençoar pessoas. Tenha um coração igual o Pai. Gratidão é expressa na prática. Você não tem ideia de quantas pessoas Deus abençoou esta igreja para dar cestas básicas este ano. Você não tem ideia de quantas vidas foram abençoadas por esta igreja, a qual você faz parte. E por que isso acontece? É por causa dos seus dízimos, é por causa das suas ofertas. Este é o papel da igreja, esse é o papel dos filhos de Deus. Esteja mais atento às necessidades das pessoas ao teu lado. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Comece a ficar mais atento às pessoas que estão passando necessidades. Às vezes falta aquela coisa de intencionalmente eu me mover na direção das pessoas. Isso é gratidão. Quando você estiver rico, diz a Bíblia, não se esqueça que é Deus que te deu forças para adquirir riquezas. Então honre-o. Honre-o. Como? Amando gente, amando pessoas. Compre cestas básicas, distribua. Faça algo pelas pessoas. Isso é generosidade. Isso é sair do cristianismo intelectualizado para o cristianismo experimental, prático. Seja uma pessoa grata. E como você vai fazer isso? Mostrando gratidão através de atos de bondade. Atos de bondade. Então, quando você estiver próspero,
Não se esqueça do Senhor, porque é Ele que tem te dado forças para adquirir prosperidade e riquezas. Honre-o, abençoando pessoas. Seja uma pessoa mais generosa. Seja uma pessoa que se interesse mais pelos outros. Distribua sorrisos. Traga leveza para a sua vida. Eu já falei várias vezes aqui da matemática de Deus, que é muito diferente da matemática humana. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Esta é o paradoxo bíblico, tremendo, maravilhoso. Quanto mais amor eu dou, eu tenho mais amor, mais alegria, mais paz, mais paz. Quanto mais disposição eu estiver em dar, mais eu terei, porque Deus vai me abençoar. Então pare de ficar ensimesmado, pare de ficar olhando para você. Quebra com este ritmo influenciado pelo mundo e seja uma pessoa grata. Distribua sorriso, distribua leveza. A bênção de Deus está com você. A bênção do Eterno está com você. Amanhã é 30 de novembro. Já vamos entrar no mês de dezembro e encerrar o ano. Deus te dá uma oportunidade tremenda de fazer deste tempo um divisor de águas na sua vida. Um divisor de águas na sua vida. Seja mais grato. E olhe para 2021 com perspectiva, mas agradeça muito tudo que você passou em 2020. Agradeça as dificuldades, agradeça as bênçãos, a provisão. Passei fome, mas Deus deu maná, o céu se abriu, Deus trouxe a provisão. Aconteceram coisas boas. A gratidão é a memória do coração. Tenha essa atitude. Tenha essa atitude. Que a bênção do Eterno esteja com você. Para te dar um novo ritmo. Para te dar uma nova expectativa, uma nova perspectiva de vida. Deus abençoe sua vida, seja grato, sempre, 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 sempre. A gratidão é a memória do coração. Olhe para trás com gratidão, olhe para hoje com gratidão e olhe para o futuro, dizendo o melhor ainda está por vir. Porque eu vou para o céu e é para lá, a Canaã que me espera. O deserto é passageiro. Deus abençoe sua vida, muito, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.